Então, por exemplo, o PL da inteligência artificial. Já vou botar logo o elefante na sala. Boa. O PL da inteligência artificial é lindo. Eu adoro a carta escrita pelos artistas. Poxa, minha simpatia é com os artistas. Até saiu uma foto. Sabe, claro que claro que eu estou a favor da Maria Bethânia, não de um capitalista americano, não tenho nem dúvida disso, mas o PL da inteligência artificial no Brasil, ele é o que, na minha leitura, até eu queria depois saber a sua, que vai ser muito bom, inclusive se você discordar de tudo, que o advogado é você, mas a minha leitura do substituto, né, a versão alterada que passou no Senado, é que ele é o AI Act, que é o modelo europeu, passado pelo filtro da Coreia do Norte. E eu vou dizer por quê. A minha leitura é a seguinte, que no mundo jurídico, silêncios falam. Isso é muito importante. Então o AI Act, ele diz que, por exemplo, todas as obras usadas para treinar o modelo têm que ser listadas. Pronto. E ele não fala explicitamente que você deve remunerar os autores. Mas como está tudo listado, o que está implícito? Você tem um autor relevante, então é o The Guardian. O The Guardian vai falar, meu amigo, você vai me pagar ou você vai perder na justiça e ponto final. Agora, você tem um cara que escreveu um blog, ou por exemplo, ele põe post no LinkedIn, ele não vai entrar nessa discussão, entendeu? Porque ele não vai ganhar, não vale o custo. No Brasil, a cláusula é explícita. Então diz assim, eu esqueci as palavras, mas é basicamente assim, todo autor, tem que ser remunerado. Qualquer coisa assim, completamente on the nose. Não lembro as palavras, mas é um negócio assim. On the nose. Pronto. Então isso significa que E outra coisa, se o sujeito quiser tirar o conteúdo do modelo, dar um opt-out, ele pode. Então quer dizer, eu gastei, vamos dizer que eu fui tão econômico quanto a DeepSeek, eu gastei 35 milhões de reais, 40 milhões, uma merreca dessas, mas que para muita gente é algum dinheiro, 40 milhões para você é pouco, mas para os outros é bastante. Então, o cara foi lá, gastou 40 milhões de reais, e aí surgiu um cara que tem um blog e fala assim, não, você treinou com o meu blog, tira, eu tô vendo aquele listado, faz de novo. Mas com essa cláusula simpática, você acabou de matar a indústria. É verdade. Então, entendeu? Então, e olha como esse lance dos dilemas é interessante, porque é óbvio que eu entendo que os artistas têm que ser remunerados, mas a gente tem que entender que, às vezes, você não precisa colocar tão assim, porque quando você põe todo mundo no barco, que também, óbvio que eu tenho essa simpatia por todo mundo no barco, você acaba terminando numa situação que você não vai ter a tal da indústria. É isso. É isso. Um outro exemplo da mesma coisa. O Brasil, infelizmente, ou felizmente, para mim é mais infelizmente, o Brasil, ele é um expoente na produção de armas. É bizarro, mas é verdade. Tem megas empresas que produzem armas. Tem armas, balas nossas estão usadas nos diferentes conflitos. Tem bala nossa na Ucrânia, tem bala nossa lá em Gaza, tem bala onde você procurar. O Brasil é bom disso, tá bom? E o Brasil é bom na indústria aérea. Aeroespacial. O Brasil tem empresas grandes, que não são só exatamente brasileiras, como a Embraer, é mega indústria. O PL da inteligência artificial, ele traz no mesmo pacote uma discussão que é se o blog do senhor Nilson, ele precisa ser monetizado pela empresa de IA, que é, sabe, um papo assim, e a proibição sobre o desenvolvimento de armas autônomas. Os europeus, que não são bobos nem nada, não botaram esse papo lá. Por quê? Porque isso você vai discutir na ONU, você vai discutir com todo mundo. É um jogo que você não se voluntaria para ser o exemplo da maioria. É tolice fazer isso. E no caso do Brasil, olha só, quer dizer que a Embraer... Tolice é uma palavra deliciosa, né? Delícia, Nossa, né? cara. Tolice. É um eu peguei esse tolo. negócio com o Vinícius Mota lá da Folha. Muito Ele bom. falou assim, o cara é um tolinho, assim, eu acho tão genial, que é Muito tolinho, entendeu? Então você não se voluntaria para dizer, não. Por quê? Porque pensa na Embraer desenvolvendo a próxima geração dos seus aviões. É óbvio que piloto de avião devia começar a pensar... Não, seu filho quer ser piloto de avião, é melhor ele começar a pensar em oportunidades. Porque é uma coisa que... É óbvio que você tem que botar um sistema autônomo que vai funcionar muito melhor, porque uma máquina custa bilhões ali e é um negócio super sério. Então, você tem um avião e ele tem um dispositivo, por exemplo, um avião que monitora fronteiras, que se atirarem nele, ele atira de volta, ele é classificado como uma arma autônoma. Na verdade, se ele dirige sozinho e ele tem alguma arma, ele é arma autônoma. Se ele explode de uma maneira diferente quando abatido, ele já é arma autônoma. E o Brasil não vai poder fabricar, então a questão não é nem usar.
Então tem 40 mil pessoas nessa indústria. Entendido. Então são essas coisas que a gente tem que entender, sabe, com uma visão um pouco mais nua e crua. Total, a gente olha pra isso daí como assim, esse aqui obviamente é bom, porque né, é ruim claro, tomar quem arma quer arma. Eu não quero arma automática. Sabe o Robocop das guerras matando as pessoas em cidades, países subdesenvolvidos. Tá, filme distópico, eu conheço, ninguém quer. Não, sou completamente contra. Mas a gente tem que entender como a coisa funciona de verdade do ponto de vista de país, porque na prática o que a gente faz é matar indústrias e tal, e depois ficar tentando pensar como é que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia ter feito diferente. A gente escreve um monte de livros para dizer como é que poderia ter feito diferente. O último comentário em cima disso. Olha só uma coisa, como as coisas são curiosas. Armas atômicas. Armas atômicas são uma catástrofe. Da merda do mundo. O mundo passou décadas de tensão. Hiroshima, Nagasaki, todas as terrores da humanidade. E a Guerra Fria foi um inferno de tensão. Mas tem um lado engraçado. Por quê? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham armas autônomas, eles só fizeram proxies wars, ou só guerras através de representantes muito menores. Não entraram em guerra um com o outro, porque eles sabiam o custo daquilo do ponto de vista do seu próprio país. Porque se o mundo vai acabar, você vai acabar junto. Então, curiosamente, quando os teóricos da guerra, que a guerra é um assunto que você sabe que eu adoro esse assunto, vão falar sobre armas nucleares. Armas nucleares são armas de deterrence, quer dizer, de segurar o outro, em última análise, de orientação à paz. Falam, não, mas não tem nada de paz numa bomba atômica. Não tem mesmo. Mas se você tem e o outro tem, ninguém joga bomba atômica em cima do outro. É o caso, por exemplo, da Ucrânia. Qual que é o grande problema? A Ucrânia abriu mão das armas autônomas acreditando numa proteção ocidental que está aí o Trump botando em xeque. Então, da mesma maneira como armas atômicas são ruins, mas você entende que se os dois lados têm armas atômicas, a chance de uma guerra mundial é menor, ainda que se ela acontecer o problema vai ser muito maior, você tem que pensar que ter determinadas leis, determinadas coisas são ruins, só que a lei que você vai botar no lugar pode ser pior do que a coisa. Essa é a analogia. Posso complementar? Pô, pelo amor de Deus. A gente nem combinou, mas assim, eu sou um dos críticos mais ferrenhos da lei de inteligência artificial que está sendo feita, né? Primeiro no Senado e agora está na Câmara. É muito ruim. E para começar... Gosta da descrição dele? Que é o AI Act passado pelo filtro da Coreia do Norte? Vou transformar a descrição dele, ainda vou levar para um outro lugar, que é o seguinte. A origem dessa lei foi feita com uma comissão de advogados. Imagina assim, você fala assim, vamos construir uma lei de IA, uma questão estratégica para um país. Quem que a gente chama? Não, vamos chamar os advogados. Aí imagina uma sala cheia de advogados com terno, gravata. Falei, e aí, o que nós vamos fazer com a inteligência artificial? Vamos pensar. Vamos cagar a regra. Então, aí a lei brasileira tem 30 páginas. Depende da fonte que você usa, mas mais ou menos assim, 30 páginas. Cara, lei de 30 páginas, você imagina o que tem numa lei de 30 páginas. E a grande coisa dessa lei é que ela é diretamente decalcada da lei europeia. Só que eles a lei se orgulham disso, tá? Então, eles falam isso com orgulho. Então, mas gente, o Brasil fez leis, inclusive participei dessa batalha aqui como Marco Civil. O Marco Civil não foi copiado de ninguém. O Marco Civil a gente que fez. É uma lei brasileira, pelo contrário, depois copiaram o Marco Civil da gente e com muito orgulho, porque o processo do Marco Civil foi aberto, né? Todo mundo pôde participar online. Uma lei que levou 7 anos de debates intensos e aí produziu uma lei original que o Sir Tim Berners-Lee, que é o criador da web, até hoje fala, o Marco Civil é o exemplo de legislação que todo país deveria olhar quando está pensando em regulação de tecnologia. Então, assim, compara isso com uma lei que olha para a Europa e fala, não, a Europa encontrou a solução. Como se o Brasil e a Europa fossem parecidos. O Brasil não tem... Não é óbvio, cara. O que esses caras estão fazendo lá, mano? Em Brasil. Pelo amor de Deus, cara. E isso, assim, me deixa furioso, porque não faz o menor sentido. Assim, o Brasil tem que construir uma lei brasileira de IA e não pegar uma lei europeia, que detalhe, tá? Só copiaram a parte regulatória, que é a parte das regras. A parte de fomento da lei europeia, que é a que diz vamos desenvolver uma indústria nacional, vamos criar medidas
contra concorrência predatória, vamos criar uma lei aqui que fomente a capacidade competitiva dos países. Essa não foi copiada, não. Só copiou a parte das regras. Então, isso assim é muito complicado. Eu falei isso no Senado, a gente fez contribuições formais para o Senado. O Senado tinha que ter, no mínimo, feito uma audiência pública, uma consulta pública verdadeira, porque não fez. Para participar da consulta pública, você tinha que ir a Brasília ou mandar por e-mail. E aí, quando você mandava por e-mail, eles não publicavam as contribuições. Então, você não sabia o que as pessoas tinham contribuído até a véspera da lei ser aprovada. Eu fui convidado para falar e não tinha ninguém para me ouvir. É mesmo? Não. Eu falei por Zoom, né? Eu falei por Zoom. Sabe quanto tempo eu tive para falar? 10 minutos. Eu tive 10 minutos também e não tinha ninguém para prestar atenção. Nada. E não sei o seu caso, mas fizeram alguma coisa com o que você falou? Claro que o não. que eu falei Imagina. foi inútil. Foram 10 minutos que eu perdi na minha vida. Podia estar dormindo, né? Ou podia estar no Instagram. Era um tempo muito melhor empregado fazendo scrolling no Instagram. Doom scrolling. Doom scrolling e ficando deprimido ali do que participando, porque ninguém ouviu. Então, assim, essa é a diferença diferente da minha experiência. A gente ri, mas é foda, né? A minha experiência com o Marco Civil é de participação. Qualquer processo legislativo que eu tiver envolvido, eu vou ouvir as pessoas, porque não é só advogado que precisa falar de IA, a gente precisa ouvir os cientistas, a gente precisa ouvir os bibliotecários, os artistas, os sindicatos, precisamos ouvir as universidades, precisamos ouvir a pessoa no dia a dia, porque IA vai tocar a vida de todo mundo. Por que você vai ouvir só um segmento da sociedade brasileira para fazer o protótipo da lei, que são os advogados? Isso não faz o menor sentido. E Ronaldo, por que detalhe, só desculpa, Alvo, eu sou advogado, tá? Mas eu adoro os advogados, mas não nos deixem sozinhos fazendo nada, nem lei de IA, nem qualquer outra coisa. E por que você acha que o negócio acabou se encaminhando dessa maneira? Essa pergunta que eu já fiz para mim mesmo. Por quê? Cara, razões... O quê? Tá falando do PL, desse PL específico. Por que ele acabou virando um papo de advogado? Por que ele virou uma cagação de regra, trocando em minutos? Cara, assim, razões sociológicas das mais não, diversas. Na prática mesmo. Mas na ali. prática, assim, uma não influência... Sei se você pode falar de quem estava... Uma influência muito exacerbada da Europa, e a Europa se apresentando como uma solução simples para um problema que é complexo. Então, na hora de olhar para um problema complexo e ir pelo caminho mais difícil, que é vamos olhar esse problema a partir da perspectiva do Brasil, foi feito assim, não, vamos olhar esse problema e ver o que os outros já fizeram. E quem fez, estava mais bem elaborado, era a Europa, então vamos copiar a Europa. Acho que essa é a principal explicação. Eu vejo de uma maneira diferente, assim, que eu não tenha todos os dados. A minha leitura foi que a primeira versão na Câmara, que eu acho que era 2120, alguma coisa... 2120, sim. O problema todo aconteceu na construção das comissões do 2120, porque naquele momento, que era o momento de desembarque da pandemia, um negócio assim, a coisa estava muito deflagrada, e aí o que aconteceu foi que se criou uma polaridade esquerda-direita. E aí, no final das contas, foi nesse embate que a coisa acabou seguindo um caminho autoritário. Porque, no final das contas, a grande discussão era a relatoria, era quem mandava no PL. Subitamente, o PL se tornou altamente estratégico para diferentes grupos, tanto grupos de políticos à esquerda quanto grupos políticos à direita, e a hora que as pessoas estão querendo debater e dominar a autoria de qualquer coisa do ponto de vista legislativo, todo mundo se deu mal, porque aí, evidentemente, vai se tornar uma moeda de troca ali interna para você poder ter isso. Tanto que ele começou com uma... Quem era o primeiro relator, você lembra? Não lembro. E o 2120 nem era bom, era um projeto fraquíssimo. Era uma merda total. Só que aí substituíram... uma merda inofensiva por uma merda problemática. Foi isso. Mas como ele começou muito politizado, todo mundo querendo ser pai da criança, aí começaram as trocas políticas. Foi esse tipo de jogada. Era assim. Mas todo mundo queria ser o pai do projeto, mas ele não tem. Ele na opinião de vocês, ele é bem aceito pelos usuários, pela sociedade? A gente... Mas porque sociedade lê alguma coisa? Sabe. Os caras não sabem o que é que se foda. No Marco Civil sabia. Por quê? Porque a sociedade foi consultada. O Marco Civil veio de baixo para cima. Você falava com as associações das lan houses. Você
tem uma idade parecida com a minha, você lembra da Lan House. Nossa, o Álvaro, que é muito jovem, não vai lembrar do que é uma Ao contrário, jovem ao contrário. O Álvaro que já era muito velho naquela época. Esse cara é 9 anos mais velho que eu, parece? Eita, né? Puta que pariu, hein, família? Tá bom, vai lá. É o Peter Attia, vai pro protocolo do Brian Johnson. Eu sou velho o suficiente para ter frequentado muito a Lan House. E as Lan Houses, gente, era isso, era a internet da galera. E a Associação Brasileira das Lan Houses encampou o Marco Civil, tinha consulta em Lan House. Você ia lá jogar Counter-Strike e o pessoal perguntava, participa aí da consulta do Marco Civil. E a galera participava, você entendeu? Então, a sociedade ela foi consultada. E eu acho que o que aconteceu com o projeto de lei de IA é um projeto de algumas elites muito específicas e não representativas que resolveram assumir o controle e fizeram uma lei que é um decalque da lei europeia. Agora, na Câmara, eu sou esperançoso e otimista. Eu acho que talvez tenha espaço para ter um pouco mais de debate lá. Sobretudo se a gente botar a boca no trombone toda vez que puder, né? Por isso que a gente tem que fazer isso. Suponho que sim. Importantíssimo. Claro. E é estranho, porque assim, às vezes eu fico pensando o que motiva esses caras fazerem uma lei assim tão rapidamente, um troço assim tão... Foi sem rápido debate, de um jeito meio escroto e tudo mais. Mas é óbvio, né? O quê? É bom. O ego dos caras tem um monte de coisa, mas eu fico pensando... Não é isso não, desculpa, é fricção mesmo. Porque é o seguinte, o que eu acho que a gente acabou aqui concordando é que como a autoria, ser pai da criança conta, você tem que fazer muita concessão para ser o pai da criança, entendeu? Então você começa a trazer para dentro grupos, lobbies, todas essas coisas, tudo que importa do ponto de vista legislativo é feito no lobby, apesar do lobby ser oficialmente proibido no Brasil, tá? Mas é uma coisa óbvia. Esqueça a palavra lobby, use advocacy. Então o que acontece é ridículo. Então o advocacy de grupos específicos entrou muito fortemente, tá bom? E alguns advocacies são de grupos que a gente tem tudo para simpatizar com eles, mas o fato é que eles têm um advocacy muito forte e que entrou assim de maneira profunda aqui. Então, por exemplo, só um detalhe, uma coisa que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas só lembrando que no primeiro PL, a questão que entrava aqui era fake news nas redes sociais. Você lembra disso? Sim, lembro. Fala, super. meu querido, não, entendeu? Isso aqui é outro bicho, Mas é isso. Então, por que entrava? Porque havia naquele momento um advocacy muito forte, tá? De instituições que, inclusive, eu sou próximo, gosto, tudo, mas eu entendo, e essa questão era fundamental, e os caras estão fazendo onde que eu consigo enfiar essa discussão antes que ela morra, porque eu não posso que ela morra no Brasil. E aí as coisas vão entrando. Então, quando você abre para a opinião pública, para o debate, aí que você ferra de vez essa distribuição de poder, porque ela já é muito delicada quando você tem 6, 7 grupos para você partilhar ali, ou em outras palavras, para você botar parágrafos que são representativos da demanda daquele grupo. Essa é a bucha. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.